E fala, rapaziada, beleza, Murilo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E agora trazendo pra vocês a classificação, o chaveamento da Sul-Americana, né, de quem passou, que é a Sul-Americana. Rapaziada, a Sul-Americana está mais difícil do que a Libertadores, hein? E falando sobre a Sul-Americana, ontem tivemos dois jogos da Sul-Americana, que ontem tivemos o Boca se classificando, passando pelo fraco Recoleta, né? Que no primeiro jogo o Boca venceu em sua casa por 3-1. E na volta o Boca simplesmente meteu 4-0 na casa dos caras. E o Boca Juniors se classificou e vai pegar o São Paulo. O São Paulo, que sua casa, foi lá e meteu 3-1 no Bolívar. E agora vai enfrentar o Boca. E esse confronto é de Libertadores, né? Praticamente, ó, eu vou deixar aí o chaveamento. O do lado esquerdo do São Paulo parece mais uma Libertadores do que uma Sul-Americana, né? Porque, ó, o lado do São Paulo, depois que o São Paulo e o Boca conseguiu passar dos seus adversários, vão se enfrentar agora. O lado de baixo, o River vai enfrentar o Santa Fé. E se o River nesse confronto é favorito, né? E o River, por ser favorito, tem que passar, né? E o Vasco e Olímpia, que seria o mais favorito, né? Que tem mais tradição, é o Olímpia, né? E o Vasco vem num mau momento. Eu acho que o Olímpia passa. Mas se o Vasco surpreender, dá Vasco e River. Ou Olímpia e River, né? Porque no outro eu acho que o Santa Fé perde pro River tranquilo. E se os dois passar, e né, podemos ter Vasco e River. E se o Vasco passar do River, podemos ter um Vasco e São Paulo. Ou um River e o Boca Juniors, né? Numa semifinal da Sul-Americana, hein? Da Sula, principalmente. E do outro lado do chaveamento. E esses jogos do lado direito vamos ter hoje, tá? Que são o Atlético Mineiro contra o Red Bull, que o Red Bull está em desvantagem e vai enfrentar o Atlético em sua casa, que eu acho que o Atlético passa de boa. O Santos vai lá na Bolívia enfrentar o Macará. Eu acho que é boliviano, né? E eu acho que o Santos não consegue, na minha opinião. Eu vou secar muito. Eu vou secar os caras. E principalmente, e o outro confronto de baixo é o Tigres. O time argentino perdeu em sua casa para o Montevideo Turque. E o Turque assim, o Tigres era o favorito a passar tranquilo, mas só que por ter Eu não entendi o que ele falou. Por ter perdido em casa, o favorito agora é o Montevideo Turque, né? Que em sua casa eu acho que garante pelo menos o empate e passa para a próxima fase, né? Na minha opinião. E o outro confronto é o Cienciano e o Botafogo. O Botafogo, que tomou 6-1, eu acho que não tem como reverter esse placar. E principalmente que demitiu seu técnico. Né? Então está sem técnico, está procurando um técnico para o seu time e não vai conseguir reverter, mesmo que jogando em casa, não vai conseguir fazer 5-0 no time do Cienciano, né? Eu acho, porque o time do Botafogo é muito fraco. Eu acho que o Botafogo ganha, mas ganha de 2-3-0 no máximo. É a minha opinião, tá? E do lado direito, eu acho que o favorito a chegar à semifinal, a semifinal é o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético é bem mais time que o Bragantino e bem mais time que o Santos ou o Macará, né? E principalmente dos de lá de baixo, né? Do lado direito do de baixo, o Montevideo Turque ou o Tigres, né? E também o Cienciano, que eu acho que o Cienciano já está classificado para a próxima fase, tá? E podemos ter, né? O que você acha? Quem que você passa? Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou não, tá? E vamos para a Libertadores. Tivemos alguns confrontos ontem e tivemos já o primeiro classificado para as quartas de finais, que é o Estudiantes de La Plata. O Estudiantes empatou em sua casa com a Universidade Católica e na casa da Universidade meteu 3-0 e está nas quartas de final. E está esperando o adversário entre Corinthians e Rosário Central, né? Então, com certeza vai ser o Corinthians. E continuando do lado esquerdo, teremos os jogos de hoje, que o
o Cruzeiro contra o Flamengo, que o primeiro jogo foi empate e agora o jogo é no Maracanã e o Flamengo já é favorito para esse confronto, né? Por ter conseguido um empate lá no Mineirão, na casa do Cruzeiro, e é o favorito, na minha opinião, para passar desse confronto. E o outro confronto, o Tolima, que perdeu em casa para o Independente Del Valle. E o Del Valle é o favorito, já era, né? Agora é mais ainda por ter ganhado fora de casa, então, e esperar o seu adversário entre Cruzeiro ou Flamengo. Eu acho que essa é a minha opinião de quem passa nesse confronto. Agora, do lado direito temos hoje o Mirassol enfrentando a LDU fora de casa, e eu acho que o Mirassol, por o jogo ser fora, eu acho que o Mirassol perde esse jogo, porque o primeiro jogo jogou muito bem, mas não conseguiu matar o jogo quando teve a chance, né, que estava ganhando de 1-0, conseguiu fazer o gol no primeiro tempo e não conseguiu matar o jogo em outras chances, né, e no finalzinho tomou um empate, e a LDU nesse confronto é a favorita por ter conseguido o empate aqui em Mirassol, né. E o outro confronto é o Palmeiras contra o Cerro Porteño. O Palmeiras sempre é forte na Libertadores, né, não tem o que fazer, mas eu acho que o Cerro vai surpreender e vai passar e vai eliminar o Palmeiras. Mentira! Essa é a minha opinião e meu palpite, né, de quem passa. E o Fluminense ontem conseguiu sua classificação com o goleiro Fábio, milagrosamente, com 45 anos, jogando muita bola e pegando 2 pênaltis em uma disputa com o Rivadavia em sua casa, principalmente que o Rivadavia teve um pênalti muito discutível aos 45 do segundo tempo, né? Aí tomou o gol, foi para os pênaltis e o Fluminense está classificado para as quartas de finais. E o Fluminense espera agora seu adversário entre o Coquimbo e o Platense, desses 2 times, tá? E, né, pra vocês verem, né, a Sul-Americana tem mais clássicos, tem mais time forte do que na Libertadores, né? Mas fazer o que? O time mais forte não conseguiu a classificação para a Libertadores e estão jogando a Sul-Americana, que agora só tem clássico. E a Libertadores, que está um pouquinho mais fraca, mas tem vários times bons, né? E vamos ver se os brasileiros vão continuar com a sequência de sendo campeão, né? E provavelmente eu acho que vamos ter brasileiro na final, tá? Essa é a minha opinião. E esses foram meus palpites de quem passa e os classificados para as quartas de finais da Libertadores e da Sul-Americana, tá? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se não for inscrito e valeu!